De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTuber. Louco, mas é claro, por Jesus. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. EBD em casa, Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e já te convido para se inscrever em nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Tome a tua caneta, a tua revista, o teu bloco de anotação, a sua Bíblia e fica conosco até o final, porque tem bastante subsídio e aprendizado através dessa primeira lição do nosso quarto trimestre. Um seriado abençoado de lições, cujo tema geral é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Nós vamos estudar em teologia, chamada matéria missiologia, uma matéria abençoada. E você vai ter muito a aprender nesse seriado de lição. E essa lição que é a primeira, um panorama geral das demais lições, uma introdução para todas as demais lições. O nosso tema é a grande comissão. Enfoque etnocêntrico, tá? É o tema da nossa lição. A grande comissão, um enfoque etnocêntrico, ok? Essa lição vai ser ministrada de dia 1º de outubro de 2023. E para você licionar bem ela, fica conosco até o final desse vídeo. Você vai adquirir muito subsídio e você estará preparado para ministrar ela no próximo domingo. O nosso textuário está em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Verdade prática, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. O nosso comentarista é o pastor Wagner Gabi, tá? Um exímio e experiente teólogo na área de missiologia. Então ele é o nosso comentarista e essa lição promete muito, tá? Tem muita coisa boa para nós aprendermos. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, né? E Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, tá? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16. E disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor prometeu estar com a sua igreja, nessa empreitada missionária, ok? Abençoando, curando e fazendo prodígio para que a palavra seja pregada e ensinada e as almas sejam resgatadas para a glória de Deus. O nosso primeiro ponto, a nossa lição está dividida em 3 tópicos principais e nós fomos brindados nesse seriado de lições com 14 lições, uma lição a mais de brinde para nós estudar, abençoado. Então, nessa primeira lição, nós temos 3 tópicos, principais. Primeiro, a grande comissão. O segundo tópico da nossa lição é as missões transculturais. E o terceiro e último tópico, visão global do evangelho no mundo. Na introdução da nossa lição, sem mais demora, neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o evangelho a
toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por intermédio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Deus está contando com cada um de nós, tá? Para cooperar nessa grandiosa obra, né? Missões, né? Missão local, missão estadual, missão intraestadual e missão internacional, né? Qual tipo de missionário você é? Você é um missionário local? Você é um missionário estadual? Você é um missionário intraestadual? Ou você é um missionário internacional? São aí, né, 4 tipos de missionário, tá? Mas ninguém fica fora dessa grande missão e desse grande imperativo de Cristo. Todos os crentes chamados para o reino de Deus, ele tem por mandamento e obrigação de ser um missionário, porque nós somos chamados para ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, Samaria, né, Judéia e até os confins da terra, né? Jerusalém, local, Judéia, estadual, Samaria, intraestadual, e os confins da terra, internacional, missão transcultural. Temos aí, então, esses 4 modelos de missionários, né? E nós precisamos, isso é porque ninguém pode ficar parado no reino de Deus. O crente, uma vez aceitou a Cristo, ele não é obrigado, a pessoa não é obrigada a aceitar a Cristo, mas uma vez que aceita, ele tem que aceitar o pacote completo, tá? Pregar o Evangelho, santificar a sua vida, né? Fazer as suas ofertas, né? Entregar o seu dízimo para a obra do Senhor, ok? Fazer obra social e pregar o Evangelho principalmente, ok? Ensinando, né? Todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, mas quem não crê não será salvo. Então aí uma condicional para aqueles que aceitar a Jesus Cristo, tá? Se ele aceitar, ele será salvo e permanecer até o fim. Mas se não aceitar, não será salvo. E se aceitar e não permanecer até o fim, também corre o risco de não ser salvo, porque a salvação, ela é condicional. 3 posições. Você aceita, né? Você passa pelo novo nascimento, você é regenerado e aí você começa na primeira posição, tá? É a santificação. E depois, na posição progressiva, depois que você aceita, é santificar todos os dias. E depois, quando você for arrebatado, você termina essa fase e agora você vai ser santo eternamente. Então, esse é o pacote da salvação. Tá? Você tem que obedecer e cumprir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente em pregar o Evangelho. Cada crente que aceita Jesus é um novo missionário. Tá? Porque ele foi chamado para ser cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ser um grande missionário. Introdução, já falamos, agora vamos para o primeiro ponto da nossa missão, sem perca de tempo. A grande comissão. Tá? Primeiro ponto, o que é a grande comissão? O que é, né, a grande comissão? É um mandamento do Senhor para a sua igreja, proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, Isaías 45, 22, Gênesis 12, 3. E está fundamentado no Novo Testamento, Mateus 9, 37, 38, Mateus 28, versículo 19 e Atos 1 e 8. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida
com uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. Mateus 28, versículos 18 e 20. Marcos 16, 15 e 20. Lucas 24, 46 e 49. João 20, versículo 21 ao 23. Atos 1, 4, versículos 5 e 6. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos, disse: a grande comissão são e é uma opção ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então, a grande comissão, certo? Ela foi popularizada por James Hudson Taylor, tá? Esse missionário inglês foi o primeiro a dizer esse nome, grande comissão, baseado em Mateus, né? Capítulo 28, versículo 19 ao 20, e em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Então, no século, na Idade Média, os crentes, né, ainda tinham a ideia que o ID de Jesus era só para a igreja primitiva, só para os apóstolos, tá? Para a igreja do primeiro século. Tudo bem, mas na pós-revolução industrial, no período da revolução industrial, começaram a estudar-se afinco a respeito desse texto. Então começou-se, né, institucionar missões, né? Começou agora a enviar missionários e compreender esse texto e essa nomenclatura que Hudson Taylor deu ao ID de Jesus, que é a grande comissão. Então ela se tornou popularizada, né, logo após a Idade Média, ou no finalzinho da Idade Média. Então compreenderam esse texto, então agora a igreja volta novamente com tudo, né, a fazer missões, enviar missionários. Esse é o papel da igreja. Porém, estava assim, né, inerte no esquecimento, porque eles achavam que era só a igreja primitiva. Mas esse homem, chamado Hudson Taylor, um grande missionário, ganhou milhões de almas na China. Então ele popularizou pela primeira vez esse nome, Grande Comissão. Eis aí o sentido, né, do ID de Jesus, a grande comissão, tá, ordenada por Cristo. Avançando para o nosso segundo ponto, a questão cultural, tá? Então nós temos aqui a questão cultural. O ID de Jesus significa também atravessar fronteiras. Nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente. E o grande desafio da obra missionária, logo, não devemos desprezar as culturas de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem impingir-lhe a nossa cultura. 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Entretanto, a cultura a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, bom e amoroso, por outro lado, em consequência da queda, ele foi manchado pelo pecado. Em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o evangelho além das nossas fronteiras. Preparamos-nos para esse desafio. Então, a questão cultural, né? O que é uma cultura? É um conjunto coletivo de hábitos de uma nação, de um povo, tá? Então, cultura é um conjunto, né, uma coletividade, né, de hábitos, de costumes de um povo. Então, nós temos um missionário, ele não pode impor o seu costume, tá? A nação ou ao povo, a etnia que ele vai fazer missões, pregar o evangelho. Mas ele tem que ver, conhecer aquela cultura, tá? E se ela for uma cultura boa, né? Mas se tiver alguma, né? Porque, como diz aqui, Deus fez o homem bom, mas por causa do pecado foi manchado, né? Então os seus hábitos, né? Seus costumes
não é 100% bom. Então aí é preciso, né, pregar o evangelho para que haja transformação e as pessoas, né, se é uma cultura diabólica, maligna, seja transformada e agora se torne uma cultura de justiça, né, de atos bons, né, de palavras boas. Então o missionário, ele tem que ter em mente isso, que ele vai pregar em outros lugares, ele precisa, né, conhecer a cultura e levar o evangelho para que haja transformação. Não podemos impor a nossa cultura, mas devemos pregar a cultura do reino de Deus, que é uma contracultura à cultura humana, certo? Então é preciso de estar no poder do Espírito Santo para que as pessoas possam, né, se converter, tá? E se arrepender dos seus pecados e aceitar, né, a Cristo como Salvador e andar nos seus mandamentos na cultura cristã. Então, a questão cultural, ela é muito importante, tá? Porque ela é um conjunto coletivo de hábitos e costumes de uma nação. Então, nós precisamos de entender isso. Avançando para o terceiro ponto, a ordem de fazer discípulos em todas as nações, ok? A palavra nação é uma tradução do termo etnos, que se refere a um grupo étnico e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e uma cultura própria. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 etnias, quase a metade desse total ainda não foi evangelizado. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo. Esforçamos deste modo por pregar o evangelho, por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Romanos 15, 20, tá? Então nós vemos aqui que tem 24 milhões de etnias. Então, país é um povo organizado politicamente, né? Nações são etnias, que pode ter dentro de um país várias etnias, várias línguas, né? E aí com costumes e hábitos diferentes, certo? Então é preciso que o missionário esteja preparado para essa demanda, conhecendo, né, essas áreas para pregar o evangelho. Nós temos 6 milhões de línguas, ok? No globo terrestre, tá? Apenas a Bíblia foi traduzida para 2 milhões de línguas. Tem 4 milhões de línguas que a Bíblia não foi traduzida. E essas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há muito trabalho. Jesus disse que a seara, né, está madura, mas são poucos os ceifeiros, né? Por quê? Porque nem todos se dispõem, como o apóstolo Paulo, a fazer o evangelho. Tem chamada, mas às vezes fica com medo, né? Fica com receio e não atende a chamada. É preciso de abraçar a obra. Então Paulo, né, não pensou 2 vezes, mas quando Jesus o chamou, ele então foi, né, para a obra missionária, sofrer, dar sua vida pelo reino de Deus. Fazer missões é entregar a sua vida na mão de Deus e deixar ele fazer aquilo que lhe apraz. Então é necessário, tá? A seara está madura, mas são poucos os ceifeiros. Então é preciso que os crentes se coloquem na posição, não só na missão local, ou na missão estadual ou interestadual, mas na missão transcultural, na missão internacional, ok? Fora, em outros países, tá? Porque, né, a janela 10/40 ou 10/40, onde o evangelho ainda, né, não tem acesso direto, às vezes talvez pela internet, mas é preciso avançar. Nessa linha de frente, né, os missionários, soldados de Cristo, não podem temer e avançar para evangelizar essas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui no começo da lição que Hudson Taylor, ele ganhou milhões de pessoas na China, né? Um país, né, idólatra,
cujo Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus que nós pregamos, mas ele conseguiu, através, né, da grande comissão, onde popularizou esse nome, a ganhar milhões de chineses para a glória de Deus. Né? Isso é bênção do Senhor Jesus. Um missionário precisa ter coragem para, né, realmente ser um soldado de Cristo. No quarto ponto do primeiro tópico, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Tá? Então, quais são os objetivos e a eficácia da grande comissão? Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Atos 1 e 8. Pois é ele que convence a pessoa do pecado. João 16 e 8. Regenera o pecador. Tito 3 e 5. E capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. 1 Coríntios 2, 12 e 3. Nesse sentido, a igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Tá? Então, nesse sentido, né, para alcançar esses objetivos, tá? A igreja ela tem que estar pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão. Primeiro, proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura, ok? Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Integrá-lo espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão, né? Ponto. Da comunhão dos santos, ok? Então, para que haja, né, uma eficácia e objetivo da grande comissão, o crente primeiro, para fazer missão, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, né, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Né? Então essa é a missão do crente. E para que ele possa fazer missão, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Então a pessoa aceita Jesus como Salvador e ela é revestida desse poder, então agora ela está preparada para fazer missões, para pregar o Evangelho. Tá? E faz parte, para ser eficaz esse objetivo da grande comissão, a pessoa tem que estar cheia do Espírito Santo e ele tem que, primeiro, né, propagar o Evangelho, pregar o Evangelho. Né? A pregação do Evangelho, a publicação do Evangelho, né, a mensagem do Evangelho ela tem que ser pública. Tá? Pregar para todas as pessoas. É pública, não é somente pessoas especiais, mas é todas, sem exceções. Então, primeiro tem que se tornar pública a pregação do missionário. Segundo, ele tem que ensinar, discipular, que é a comunhão. Tá? O missionário ele tem que ter a comunhão com o seu discípulo, ensinando, tendo comunhão, ensinando, andando junto, tomar tempo para que as pessoas realmente conheçam Jesus Cristo e se convertam, né? E se arrepende dos seus pecados e seja um discípulo, né, de Jesus. Tá? Depois de ensinar, de pregar, de dar essa comunhão, de ter comunhão com a pessoa, então agora levá-la ao batismo nas águas. E depois Jesus encarrega do batismo com o Espírito Santo, certo? E os dons espirituais. Então, essa é a eficácia, esse é o objetivo da grande comissão. Tá? A pessoa tem que ser cheia do poder de Deus, porque sem o Espírito Santo, você não convence ninguém. Você é apenas um instrumento. Quem convence o pecador da justiça, do juiz e do pecado é o Espírito Santo. E por isso você tem que estar cheio. Se você não estiver cheio, a sua palavra vai ser vazia e vai voltar sem resultado. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, o autor e consumador da nossa fé, então
você vai ter resultado, você vai ter eficácia e vai ter objetivo na sua missão, né? Ou na sua missão a Cristo Jesus, tá? A obra de Deus. Depois você vai, então, ensinar essas pessoas, tá? Independente, né? Sem exceções, ensinando-as. Aliás, você vai pregar, depois que você está cheio, você vai pregar, publicar essa palavra. Ou a conclamação e a pregação, ela tem que ser pública, tá? A todas as pessoas, certo? Depois que você pregou, a pessoa aceitou, você então vai trazer a comunhão e o ensino. Porque o discípulo ele tem que ter comunhão com o seu mestre. Jesus, quando ele começou o seu ministério, então os discípulos se apegaram a ele. Aonde estava o mestre, estava o discípulo. Jesus tomou tempo, gastou tempo para ensiná-los. Disse que era chamado os empoeirados, porque os discípulos vinham atrás de Jesus e a poeira dos seus pés deixava as suas roupas todas empoeiradas. Então isso é discípulo. É andar com o mestre, é ter comunhão com o mestre, é aprender com o mestre. Então o missionário tem que tomar tempo com as almas que ele ganha, né? Ensinar a Bíblia, discipulá-lo, né? Se possível, todos os dias entregar um versículo, né? Ditar os versículos para que ele possa, né? Mudar os seus hábitos, mudar os seus costumes e ter a cultura cristã. Depois de você, né, proclamar, pregar, ensinar, discipular, agora você vai levar essa pessoa ao batismo nas águas. Essa é a conclusão, essa é a eficácia e objetivo da missão, da grande missão transcultural. Tá? Avançando então finalizando aqui, né, numa visão geral desse primeiro tópico, nós temos aqui, tá? A grande comissão é o chamado para anunciar o evangelho a cada criatura em qualquer lugar. Então isso aqui é uma visão global, geral, desse primeiro ponto, certo? É um fechamento desse primeiro ponto. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição. Missões transculturais. Tá? Então o que é missão transcultural? Trans, né? Além de, ok? E através de. Então, a missões transculturais é além da sua nação, é além do seu país, né? Ela é internacional, ela vai além, né, daquilo que está aqui ao nosso redor, ao nosso alcance, tá? Então, é além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, às vezes, dentro do seu país, você pode fazer uma missão transcultural. Você pode ir nas aldeias dos índios, ok? Que é outra língua, é uma etnia, é um povo, né, que tem a sua própria língua, e ali você fazer uma missão transcultural na língua deles, né, ali pelo poder do Espírito Santo, aprendendo, né, e às vezes se preparando antes, né, e muitos Deus dá o poder de aprender na hora também, mas isso tudo é determinado por Deus. Então é uma missão transcultural dentro do seu país e também fora do país, em outros países, ok? Então isso é missão transcultural, além, né? E também através do missionário, ok? Avançando para o segundo ponto, visão transcultural da Bíblia. Vamos ver aí na ótica bíblica, né? A visão na ótica de Deus. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas. No livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade, não somente com a nação. Gênesis 3 e 15, Gênesis 6, 11 e 14, Gênesis 12 e 3. Nesse sentido, missões transculturais têm
esse mesmo apelo e não são parte fundamental da missão da igreja. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo e são parte fundamentais da missão da igreja, pois esta é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Entretanto, ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Atos 9:15, 16:5, 22:14, 15, 21, 26, 16 e 18. Tudo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o primeiro missionário, o nosso primeiro modelo foi Deus. Quando ele disse para Adão, e ali Adão representando toda a humanidade, ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça de Satanás. Então esse foi o proto-evangelho. O primeiro evangelho a ser pregado foi por Deus. Ok? Então o modelo, o missionário primeiro foi o próprio Deus, nos dando o exemplo para nós seguirmos. O segundo missionário foi o próprio Jesus. Ele evangelizou e depois deu o último mandamento, a última instrução para os discípulos depois de ressuscitado, quando ele foi sendo assunto aos céus, tá? Quando ele começou a tirar os pés da terra, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Ide por todo mundo, ensinando todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19, né? E também em Marcos 16:15. Essa foi a última instrução, uma das últimas instruções. Na realidade, a última instrução de missões, né, foi através de João, do apóstolo João, que viveu, né, até aos 90 anos, no primeiro século da igreja, tá? Ele viveu e ele escreve, né, porque o livro de Apocalipse o último mandamento, as últimas instruções para a igreja, tá? Eu disse as últimas instruções de Cristo, mas a última foi por João, quando escreve ali as 7 igrejas da Ásia. E nesse ensino às 7 igrejas da Ásia tem um fundo de ensino para todas as igrejas de todos os tempos, para nós hoje, tá? Ali tem um fundo de ensinamento para nós, né? Aquele que vencer, né? E também ele disse para não perder a sua coroa, tá? Aquele que ouve, né? As igrejas que ouvem essas palavras, né? Aquele que vencer há de herdar, né, tudo aquilo que está no livro de Apocalipse. Então, tem um fundo de ensinamento, né, para todas as igrejas do século 21. Então, Apocalipse é o último, né, mandamento, é o último ensinamento, encerra ali, certo? Essas profecias para a igreja. E João, quando ele, no capítulo 1, o verso 15, se eu não estou equivocado, 12, 15, 16, João, quando ele é arrebatado na ilha de Pátimo, quando ele ouve uma voz falando com ele, que ele virou para ver Jesus, né? Ele não vê Jesus, ele vê 7 castiçais. Ou seja, primeiro ele vê a igreja. Isso significa que a igreja, ela é representante de Jesus na terra. Nós temos por obrigação de cumprir essa grande comissão, ou essa grande missão do ID de Jesus, porque é nós que vamos levar as pessoas até Jesus, através do Espírito Santo de Deus. As pessoas só podem chegar até Jesus através da igreja, porque a igreja que revela Jesus ao mundo. A igreja, o mundo só pode ver Jesus, né, se ele estiver na igreja. Então por isso João viu primeiro os 7 castiçais, depois ele viu o Filho do Homem como o Filho do Homem andando entre os 7 castiçais, o próprio Jesus, tá? Então Jesus está no meio da igreja e a igreja é responsável. Jesus então disse: ide por todo mundo. Quem é responsável por esse mandamento? A igreja. Então nós somos responsáveis de testemunhar, de pregar o evangelho e mostrar Jesus ao mundo, tá? E o mundo tem que aceitar Jesus para vê-lo. Ele tem que estar na igreja. Então a igreja é responsável por essa grande comissão, tá? Então avançando para o nosso
Terceiro ponto do segundo tópico, barreiras nas missões transculturais. Então, existem barreiras. E para superar essa barreira, você tem que estar cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Senão você fica na primeira barreira, tá? São várias barreiras. Ser missionário não é brincadeira, mas é glorioso, né? Sofrer, né, pela obra de Cristo. A barreira complexa para a evangelização do mundo é a igreja precisa conhecê-las e preparar-se para realizar sua tarefa missional. As barreiras são inúmeras. Vejamos. Primeira barreira. Barreira geográfica. Novas nações e novas culturas. Então a barreira geográfica é a primeira barreira, né? Novas nações, novas culturas. O missionário tem que estar preparado para essa demanda, ok? De joelho, estudando e se preparando. A segunda barreira, barreira culturais, valores de vida, costumes e hábitos, né? Então a cultura, conhecer a cultura de um povo, costumes e hábitos é uma grande barreira, né? O missionário tem que estar preparado para se adequar, adaptar a esses hábitos, a esses costumes de uma nação, certo? Ali não mudar, mas preparado para se adaptar às leis, né, daquele país, certo? Então, essa é a segunda barreira, costumes e hábitos, ok? Na terceira barreira, a barreira econômicas, tá? Diferenças de moeda e comércio. Tá? Outra questão, né? Aí a cambiação, né? Tem que fazer um câmbio aí de real para dólar, né? E converter aí. Então essas barreiras também são muito importantes, né? O missionário tem que estar preparado e conhecer essas áreas. E a quarta barreira, barreira linguística, as línguas nativas, tá? Outro problema sério. O missionário tem que, você vai para os Estados Unidos, tem que aprender, né? Tem que ter noção da língua, ok? Se ele vai para o Japão, então são as barreiras da língua, tá? É lógico que Deus pode dar, mas o missionário ele tem que estar preparado, né, para essa questão, para ele poder realizar, né, e desenvolver ali com objetividade a missão transcultural, tá? Barreira religiosa, tá? A barreira religiosa nós temos islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo e etc, né? Tantos ismos, né? Só na Índia tem milhões, né, de deuses catalogados, certo? E aí, para ir para a Índia, fazer missões não é brincadeira. Nós temos, né, o nosso missionário Dimas, que esteve lá, não tenho certeza se ele ainda está lá ainda, mas sofreu muito. São muitas etnias, são muitas castas, e ali ele sofreu perseguição, mas conseguiu, através do Espírito Santo, sobreviver e ganhar almas, deixou igreja ali na Índia, apesar de tantas, né, deuses que eles adoram, que são catalogados, então está catalogando mais ainda, ok? Adorações até animais, endeusando animais, mas ele foi bem sucedido porque ele se preparou, tanto espiritualmente, cheio do poder de Deus, também conhecendo ali os costumes, a língua daquele povo, né? E assim, né, o secularismo, tá? O materialismo, que são barreiras ferronhas e que precisamos estar preparados, e etc, etc. Os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras, mas na força do Espírito Santo, o evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o evangelho. Então nós vemos que o apóstolo Paulo entrou ali, né, pela Ásia, né, Europa, e chegou, através do apóstolo Paulo, fazer essa missão transcultural, chegou até nós no Brasil, através desse esforço do missionário, do apóstolo Paulo, né? Um grande missionário, um exímio missionário, e alcançou nós. Se não fosse esse esforço, talvez hoje nós estaríamos como esses países 10/40 ou 10/40 sem conhecer a palavra de Deus, mas pela misericórdia de Deus, o apóstolo Paulo, ele se esforçou,
entrou na Ásia e veio até, né, missionários que ele formou ali, crentes que ele foi discipulado por ele, chegou até o Brasil através de navegações, de navios, e nós hoje somos evangelizados, graças a Deus, pela a posição e esforço do missionário, né, o apóstolo Paulo. Isso é maravilha. Então nós temos que alcançar essas nações, não podemos medir esforço, né? Nós temos que ir, né? Aquele que não pode, não tem a chamada transcultural, ele faz missão local. Assim a igreja vai andando e pregando a palavra. Aquele que é enviado dentro do estado, né? E também fora do estado, e também fora do país, tá? Então são esses 4 tipos de missões, e você não pode ficar de fora, você pode ser o primeiro missionário, o segundo missionário, a segunda posição, a terceira e a quarta, para ficar ninguém de fora. Eu não posso ir fazer missões transculturais. Faz na sua vizinhança, né, próximo à sua igreja, no seu bairro, como já fizemos, né, como já evangelizamos, né, na época e até hoje, nós evangelizamos aqui a Grande Cristo Rei, né, o Grande Parque do Lago, toda essa região em Vargem Grande aqui, nós saímos até nos ônibus, né, fazendo missão local, né? E muitos daqueles que estavam conosco foram para em outros estados, outros, né, nós temos missionários nos Estados Unidos, na África, tá, no Japão, porque a igreja, ela é um organismo vivo e dinâmico, ela não para, porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. E aonde tem o mover do Espírito Santo de Deus, a igreja não fica inerte, mas ela está em movimento, porque é um organismo vivo de Deus na terra. Então, aqui, uma visão geral desse segundo tópico, nós temos aqui as missões transculturais passam pelo desafio cultural dos povos nativos. Tá? Avançando para o terceiro e último tópico, visão global do evangelho no mundo. Primeiro ponto, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, versículo 18 e 19, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Nessa ordem está submetido que a missão não se dá em apenas um ato, um momento. Fazer discípulo, conforme as Escrituras, demanda tempo. Nosso Senhor passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Por outro lado, em Marcos 16, 15 e 20, percebemos uma ênfase na proclamação e no anúncio. A tarefa missional leva em conta a proclamação pública do Evangelho e, ao mesmo tempo, em que atua na formação permanente do novo convertido. Evangelização é discipulado. Evangelização e discipulado não são excludentes, mas duas faces da mesma missão. Então, nós vemos aqui que, às vezes, né, alguém é levantado para pregar, né, e prega um momento ali e acha que já fez missão. Não. Né? Missão não é isso. É você pregar, ser usado por Deus, mas tomar tempo para evangelizar, para ensinar. Então o primeiro ponto é você ser usado pelo Espírito Santo na eloquência, no conhecimento da palavra e pregar. Atrair as pessoas como Jesus. Diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, que nós vemos que Mateus ali, ele fala ali, ele traz, né, uma análise ali das pessoas que ouviram a Cristo. Eles ficavam maravilhados com a pregação de Cristo. O sermão de Cristo era lindo, era profundo. Eles ficavam maravilhados com aquilo dali, certo? Então ele faz uma narrativa ali, como as pessoas ficavam perplexas de ouvir Jesus. Porque ele ensinava com autoridade e não como escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram os pastores da época, né? Eram os intérpretes, eram aqueles que pregavam a palavra, a Escritura Sagrada, tá? Era aqueles que se transmitiam, porém, eles pregavam, mas não tinham autoridade, porque eles não viviam o que eles pregavam, e não pregavam o que eles viviam. E triste é quando, né, as pessoas descobrem que a pessoa que está pregando a palavra, ele não vive aquilo que ele prega. Ele não prega
com fé verdadeira, mas de boca para fora. E aí cai no discreto, não tem autoridade para pregar. Mas Jesus pregava com autoridade, com quem tem autoridade. As pessoas ficavam pasmadas, de boca aberta, né? Olhos estatalados de ver Jesus pregar, porque ele pregava, ensinava com autoridade. A pessoa via que Jesus, ele pregava aquilo que ele vivia e vivia aquilo que ele pregava. Elas percebiam em Jesus que, além do seu sermão lindo, profundo, dominar o conhecimento da palavra, mas ele era manso, ele era humilde, né? Ele era bom e ele vivia aquilo que ele pregava. Quão triste, né? Nós estamos pregando numa igreja e o povo está abrindo a boca, olhando o celular, uns dormindo, né? A gente vai perceber que estão para lá de Bagdá e não está nem aí com a nossa pregação, porque está sem autoridade, certo? Mas quando você prega com autoridade, as pessoas você percebe. Jesus percebeu. E ele disse, olha, eu estou muito alegre com vocês. Nós vemos a conclusão, né? Você voltar à página ali, uns versículos anterior ao versículo 28 e 29, né? Jesus ali, ele disse, olha, bem-aventurado, ou aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. Desceu a chuva, soprou-se os ventos, né? Veio inundação, bateram contra aquela casa, mas não caiu porque estava firmada na rocha. Jesus estava dizendo, olha, eu estou muito feliz com vocês, né? Estou muito contente porque vocês estão atentos ao meu sermão. Em outras palavras, dizendo, conjecturando aqui, vocês estão atentos, mas não só basta isso, eu vou ficar muito mais feliz e realizado e vou sentir como mestre de vocês se vocês der o segundo passo, né? Sair do conforto da área, né? Da mensagem, onde você confortavelmente escuta ela, você está sendo abençoado, e ir para a prática. Praticar, o segundo passo é a prática. Jesus estava dizendo, se vocês não saírem desse primeiro passo e dar o segundo passo, quando vir as tribulações, quando vir as tempestades, as adversidades, vocês não vão aguentar. Vocês vão desfalecer. Aí ele dá uma advertência no próximo, né, versículo, dizendo assim, e aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, compará-lo-ei ao homem imprudente, ao homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Desceu a chuva, né? Sopraram os ventos, veio inundação, combateu aquela casa e foi grande a sua queda. Embora aparentemente a casa seja bonita, mas está sem alicerce. Então é preciso dar o segundo passo. É preciso ser crente praticante. E aquele que pratica, ele está preparado para as diversidades, porque a sua casa está edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Então não podemos só ser ouvinte, tá? Maravilha, o povo estava ouvindo, mas Jesus dá a conclusão do sermão. Mas, bem, a advertência, aquele que pratica, que ouve e pratica as minhas palavras, é como o homem prudente. Então é preciso. Então Jesus dá-nos uma advertência, tá? Agora avançando para o último ponto do terceiro tópico. Arrependimento e capacitação do Espírito. Tá? Na missão transcultural, a mensagem missionária tende a levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 24, 26, Lucas capítulo 24, o versículo 46 e 49. Esse apelo deve estar sobre a autoridade de Jesus, que tem por objetivo sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sobre a capacitação do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho. Marcos 1 e 15. Pedro, após receber, né, o batismo com o Espírito Santo, o poder, o revestimento do Espírito Santo, ali no Pentecoste, em Jerusalém, quando Jesus disse para eles que eles ficassem ali até ser revestidos, a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas. Alguns exageram que Pedro deu até cãibra, né, nos braços, porque ele batizava com os dois braços, né? As pessoas chegavam em Pedro e diziam, Pedro, o que nós devemos fazer para ser salvo? Ele disse,
arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que chegue o tempo do refrigério para a vossa alma. Então o arrependimento, meu, tem que se fazer jus nas pessoas. E para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como vou repetir novamente, é o Espírito Santo. É ele que traz o arrependimento da pessoa. Então o pregador tem que estar cheio de poder de Deus para que haja o resultado na pregação. E as pessoas realmente se arrependam. O que é arrepender? É dar meia volta. Ia pelo caminho errado, o caminho largo, agora dá meia volta e entra para o caminho estreito. Renunciar o pecado. Renunciar às obras da carne e agora fazer a vontade de Deus. Andar no caminho estreito é renúncia. Andar no caminho largo é abarcar tudo, todas as obras da carne, fazer o que você deseja. Mas andar no caminho estreito, arrepender-se, é deixar a prática do pecado e agora praticar aquilo que agrada aos olhos de Deus. E o apóstolo Pedro vai mais longe ainda, que aqueles que arrependeram, mas volta à prática do pecado, é como a porca lavada volta ao lamaçal, né, da onde ela veio. E é como o cachorro, né, que volta ao vômito, tá, que ele vomitou, né, e vai lá e come novamente. Assim é aqueles que desviam, uma vez ouvindo a Cristo, tá, ele pisa novamente no sangue de Cristo. Então nós precisamos de cuidar das almas. Tem que estar cheio do poder do Espírito Santo, sempre ajudando para que essas pessoas firmem. E elas nunca mais desviem da palavra de Deus. E isso chama-se arrependimento de pecado, né? É a capacitação do Espírito Santo. Só Ele é capaz disso. Nós somos instrumento, mas Ele é capaz de converter as pessoas e de levar ao arrependimento e um novo nascimento, né? Então, é muito importante arrepender-se, nós sermos cheios do Espírito Santo para levar a palavra e que as pessoas se arrependam de verdade e não somente um convencimento. Tem muitas pessoas que estão na igreja que é convencida, mas continua praticando o que não deve. Odiando, brigando, né? Falando palavrões, mas quando a pessoa realmente é convertido e não convencido, ele tem uma nova linguagem, ele tem uma nova palavreado. Ele tem mudança de mente, ele tem mudança de sentimento e mudança de comportamento. As pessoas vão ver ele e vão dizer, esse aí realmente é um homem de Deus, porque a palavra trouxe a ele o arrependimento e o novo nascimento. Nascer do alto, do Espírito Santo e nascer da palavra que representa a água. Então nós chegamos ao final da nossa lição e vamos para a nossa conclusão, tá? Aqui, uma visão geral desse terceiro tópico, nós temos a proclamação do Evangelho, leva em conta a evangelização, o discipulado, o arrependimento e a capacitação do Espírito Santo. Tá? Conclusão, temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo do reino. Nós nos perguntamos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Então nós temos um slogan que diz assim, fazer missão, né? Você pode fazer orando, de joelhos, né? Contribuindo e indo. Mas eu vou um pouco mais além. Você pode fazer sim, você tem que orar, você tem que contribuir e tem que ir, tá? Não é só orar. Talvez você não pode ir para um outro país, mas você pode pregar na sua vizinhança, você pode pregar no seu bairro. Então não é só fazer missão, é só de joelho orando. Não, e nem só contribuindo. É indo também, tá? Você talvez não vai para outro país, mas você vai no seu bairro. Não é ficar só de joelho na igreja, né? Acomodado entre quatro paredes, orando e contribuindo e assistindo os cultos, não. É você fazendo missão local. É como eu disse, a missão ela é local, ela é estadual, ela é intraestadual e é transcultural ou internacional.
tá? Transcultural pode ser dentro do país também, mas ela é internacional, certo? Transpor as culturas, ok? Então não tem desculpa para você só ficar orando e contribuindo, não. Você tem que fazer missão de qualquer forma. É orando, contribuindo e saindo no seu bairro, se Deus te chamar no seu estado, se Deus te chamar mais ainda em outros estados, se Deus te chamar mais ainda para fora do país, tá? Então não tem desculpa para ficar aí só de joelho contribuindo, não. Eu vou além um pouquinho, tá? Porque com essa desculpa muitos ficam só entre quatro paredes, né? Somente espectadores, né? Assistente de culto. Não. Jesus chamou a igreja, o mais pequeno, para evangelizar, certo? Não é para ficar parado, não. Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que você aprendeu muito nessa lição, muito subsídio, e você está preparado para transmitir essa lição na sua igreja, nessa data que está aqui na nossa lição, certo? Dia 1º de outubro de 2023. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Estamos orando por cada um de vocês que está, né, aí inscrito e seguindo o nosso canal. Um beijão no coração e até a próxima lição. Bye, bye, galera!